Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer no envelhecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador em luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perfeição, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz, resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia, Deus. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz, resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Antes final, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia. Agradeça a oportunidade. Bendito é o nome do Senhor. Todos precisamos de Jesus. Não tem um que não precisa. Respira. Até aqueles que são incrédulos, eles precisam de Jesus. Sem eles nem andavam, nem saíram do lugar. Irmão, vamos louvar o 291 lá? Amém. Nessa igreja está aí. O que trouxe este
cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demoro a tocar, diz a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para mim a santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, tendo uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte de glória e de bem. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Se a cabeça for última das palavras. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sempre notar. Glória a Deus, para agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, né? Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Longe do Senhor andava, nos caminhos de horror, por Jesus não perguntava, nem pedia o seu amor. Oh, porque Jesus me ama.
mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus. Ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, que lindo, né, meus irmãos, aqui, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. O amor de Deus é tão grande que ele morreu lá na cruz por nós, né? Queria contar rapidinho uma visão que Deus me deu de sábado para domingo, né? Eu cheguei muito cansada lá de Atibaia com meu filho, e sempre Deus me desperta de madrugada para orar, né? E aí eu estava tão cansada que eu cheguei a dormir e não levantei para orar. Quando foi 5 horas da manhã, os irmãos estavam orando no rádio, que eu deixo o rádio um pouquinho alto, né? E ali, né, às vezes eu ficava para um lado, ficava para o outro, e ali eu cochilei, meus irmãos. Quando eu cochilei, eu vi um relógio, e aquele relógio, aquelas irmãs ali na sede mundial, ela assim, estava assim, olha o relógio, vai dar meia-noite, o relógio de Deus, isso que eu levantei. Irmã, mas eu dei um pulo da cama tão grande, que aí eu dobrei meu joelho, e ali na cama eu comecei a orar. Isso aí é despertamento para Deus, porque as irmãs, eu via as irmãs, tudo que a mãozinha para cima, olha o relógio de Deus, vai dar meia-noite. E ali eu despertei e comecei a orar, pedi ao Senhor perdão, né? Porque quando o Senhor desperta, porque tem alguém precisando de oração, né? E assim agradeço aí com a oportunidade da escola de Jesus. Ele não teve oportunidade. Aleluia, Deus. Precisamos estar o quê? Preparado todo instante. Aleluia, Deus. Preparados. O que você andar esteja em comunhão com Deus. É no ônibus, é na condução, na hora de dormir. A comunhão não pode faltar. Porque o Senhor diz que os verdadeiros adoradores os adorarão em espírito e verdade. Você tem que estar em comunhão com Ele. Onde você estiver, não é só na igreja. Onde você estiver, amor, Deus está dentro de você e Deus. Porque não é só na igreja que nós temos que orar ou estar em comunhão com. Aqui é a comunhão com nossos irmãos. Quando nós saímos aqui, a nossa comunhão com Cristo em todos os momentos. E você já fez a pergunta por que Jesus te ama tanto? Ele ama tanto a gente que ele não tem como explicar. É um amor tão glorioso, santo. E se nós só tem que glorificar e agradecer por esse amor. Glorioso Deus bendito, aqui está o teu céu, que vai ser o prazer a tua palavra. Eu te peço, Senhor, venha abençoar cada homem, cada mulher, cada membro, cada obreiro, cada meu Pai amado, cada pessoa que nesse lugar, que venha a
irmãos que estão lá atrás, se quiserem ficar mais para frente, venham. Aleluia, Deus. Te amamos. Só orar a Deus. Aleluia, Deus. Por Ele que nos orienta sempre, como tem nos orientado. Os irmãos sabem que é uma ordem de Deus. Aleluia, Deus. É uma ordem divina. E ao encontro da palavra de Deus, vamos orar a Deus. Aleluia. Senhor nosso, amado Deus, Pai celestial, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos reunidos, Pai, na toda a graça, Santo, poderosa, pedimos, Senhor, que a tua palavra, ela nos orientar constantemente, Senhor de toda a glória, na virtude divina, Senhor, da tua graça, santa e poderosa, permanece o Deus de amor para sempre, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Graças a Deus. Nós estamos nessa matéria sobre a palavra no grego é hamartologia, que significa doutrina sobre o pecado. E precisamos estar sempre fazendo aquilo que o Senhor mandou. Ele mandou examinar as palavras, não é isso? Mandou que examinar não é simplesmente ler o tirar um versículo dele. Examinar é procurar a raiz da palavra. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada foi escrita com a participação de todo tipo de pessoas que ingressavam no trabalho. A Bíblia foi Deus, ele usou um teólogo e geólogo. Quem sabe o que é isso? Teólogo é o que estuda a palavra de Deus a fundo. E geólogo é aquele que é conhecedor do mar, das águas, dos mares. Esse geólogo era Lucas. Ele era preparado por Deus como médico, teólogo e geólogo. Lucas, sabia, irmão? Não. Por isso que nós não podemos de maneira nenhuma desprezar a Bíblia. Sabia, não? Ele era médico, Teólogo e geólogo. teólogo, porque conhecia os pontos, as vírgulas, os fundamentos da palavra para escrever certo. Aleluia. Do jeito que Deus mandou escrever certo. Ele era também geólogo. Ele era conhecedor profundo do mar, assim, um grande cientista. Lucas. Biólogo é o que estuda a biografia, não é? Ele estuda sobre a Ele estuda a biologia. Ele era biólogo e era geólogo que conhece a geografia da Terra. da terra, isso, e do mar também. Então ele era geólogo e médico, teólogo. Mas o que aconteceu? Deus colocou um homem tão graduado, ligado ao pescador. Interessante. E as cartas do apóstolo Pedro foi com auxílio de Lucas. Está na autoria de Pedro, na história, personagens, está na coisa do nome de Pedro, só que no sentido direto, mais fundamental, está com o auxílio de Lucas. Porque Lucas era quem mais conhecia da língua original, de
brasileiro era um dos que mais conhecia o português. E aí Deus une uma pessoa muito sábia com uma pessoa simples. Pedro era menos sábio na parte de conhecer a linha, os pontos, as vírgulas assim por diante, mas Lucas era específico. Aí Deus já se junta um que sabia mais, o outro que sabia menos, mas ligava juntos, que nenhum criticava o outro. Aleluia. Não havia contradição, porque tanto um quanto o outro, os dois estavam no Espírito. Aleluia. E isso é muito importante, sabe? A Bíblia, ela é um livro correto. Por isso que temos que aprender. Eu gosto de aprender. Por que eu gosto de aprender? Ou por que a igreja deve gostar de aprender? Para ensinar. Para ensinar, exatamente. Gostar de aprender para ensinar. Justamente. Ontem mesmo na ceia nós estávamos fazendo um comentário sobre pontos da Bíblia, plural e singular, que não é difícil, mostrando que aleluia não possui S. Mostrando na Bíblia, que aleluia não tem S. Está compreendendo? Amém. Ela está no singular. Aleluia. Aleluia não possui S. E nem glória não possui S. Glória a Deus não possui S. Não existe glórias. Aí entra mais de um Deus. É glória. Não existe glória a deuses. Existe? Glória a Deus. Mesmo assim, não existe aleluias. É aleluia. Porque glória a deuses, há muitos deuses que não existem. E aleluias também está identificando outros deuses que não existem. Por isso que Deus escolheu homens lá no passado, também no presente, mais minucioso para ensinar o povo. Quando a pessoa diz glórias a Deus, ela está glorificando mais um Deus. Seu Deus verdadeiro e Deus falso. Aí, pois o contrário. Por isso que é bom nós aprender a palavra, glorificar, a Ele, não trocar. Um pelo dois, ou dois por um, né? Trocar dois por um ou um por dois. Não funciona. Um é um, dois é dois. Compreender? Só nós foi citado no capítulo 19 do Apocalipse, né? A pessoa, os anciãos falando glória a Deus, aleluia. A igreja toda dizendo aleluia, com ponto de exclamação. Isso é muito bom para o pregador, porque as nossas vestimentas, a gente não quer um botão mais em cima, outro mais embaixo. Quer? Está compreendendo? Qualquer pequeno defeito tem um pequeno sentido, pequena rasura que tem, se compra outra e já vai e diz: vou trocar, porque apareceu um pequeno defeito, não é isso? Então nós somos o quê? Nós não somos detalhistas, até o nosso modo de usar vestimento ou calçar, outra coisa qualquer. Nós somos detalhistas quanto à área singular. E muito detalhista. Tem pessoas que dizem assim: eu sou exigente. Sou bem exigente. E na Bíblia, para Deus, o Espírito Santo, ele é detalhista. É uma realidade. Aleluia. Nós estamos com essa matéria ainda aqui sobre tipos de pecados. Os irmãos estão com a folha, com o esboço? Estão? O pecado. Por que é bom você estudar tudo? Porque quando você sabe qual é a graduação do pecado,
porque a convivência com o pecado, ou fora do pecado, ou a convivência com a santidade, ela está aqui, ó, na consciência. Ela está na consciência. A consciência, ela mostra se você fez, se não fez. A consciência indica se você pediu perdão, se não pediu. E assim a gente vai muito melhor com a palavra. Antes de nós ler aqui, quero dar um exemplo aqui no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. A palavra no livro de Hebreus dá esse exemplo tão importante para nós que estamos sempre aqui no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, aqui no versículo 22. A irmã Célia pode ler para nós. Aleluia, afirme a confissão da vossa esperança, porque não. Isso. 22. Cheguemos com verdadeiro coração e ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Só esse mesmo. Está compreendendo? O coração purificado da má consciência. Então, a consciência, ela vai nos dizer, junto com o nosso coração, aonde está a confirmação de Deus ou a reprovação dele. Em João 4, 18, diz a palavra: se o nosso coração não nos condena, nos faz o Deus. Se não temos confiança plena em Deus, se o nosso coração nos condena, maior Deus que os nossos corações. Aqui nesse texto, nesse contexto, ele está falando: ter os corações purificados da má consciência. Por isso que a pessoa, ela é igreja. Nós somos a igreja de Deus individualmente. Quando nós nos ajuntemos, somos os confraternizadores de Deus. Quer dizer, se juntemos para amar uns aos outros, com a boa convivência uns com os outros. Não usar a palavra de insulto nem de injúria, mas palavras que trazem a edificação. Aí forma a igreja fraternal, a igreja do Senhor. Então, por isso que tem que conhecer as graduações de pecados. Olha o que mostra aqui a palavra. Vamos até começar do primeiro, fazer uma revisão aqui. Há pecado por comissão. O que é pecado por comissão? Faz o que não deve. Não devia fazer, mas fez, né? Tiago, capítulo 1. Quem não tem, ele esse aí é o. Como que ele se chama? Como que ele se chama? Esse gravador. É o nosso amigo Jair que está conosco. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Cristo. Não fica só dessa vez, mas venha mais vezes. Vamos estudar a palavra, vamos, não é? Estudar para ficar o quê? Sábio. Sábio. A palavra diz que quem adquire a sabedoria adquire várias
escrito isso lá em Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostra o seu contrato em espírito de mansidão. Interessante, né? Ser manso é ser parecido com quem? Com quem? Com Cristo. O Espírito Santo é manso, é simples e é prudente. Manso, simples e prudente. O que é prudente? Pense uma outra 2, 3 vezes e avalia o que vai falar. O prudente, o pregador está pregando, ou nós estamos louvando, o prudente está olhando. O pregador está comentando, o prudente está olhando. Conforme o tipo de pregação ou de comentário, o prudente não bate palmas. É prudência. Bater palmas por coisa errada é tolice. Só então é isso que é preciso que o prudente esteja sempre atento, porque está ouvindo, isto é prudente. Prudente como serpente, simples como pomba. Compreenderam? Porque palmas tem um significado ou não? Sim. O que tem um significado? Qual é o significado de palmas? Apoiar. Apoiar Deus. Ou confirmar Deus. Deus não erra. A gente erra, mas precisa estar sempre consertando. Mas quando erra, e quando estiver errando e você batendo palma, a prudência não existe. Ela foi totalmente destruída. Nós temos que estar sempre na prudência. Quantas pessoas morrem sem bater palma, o que é? Hã? Palma se tivesse quando só morre. Então, porque ali a palavra amém e a expressão palmas, você não pode falar, não pode bater de qualquer jeito, nem falar amém de qualquer jeito. Por exemplo, termina o salmo e a letra do salmo no primeiro. Devemos falar amém? Não. Entenderam que a gente estava falando uma vez de outra, sabe por quê, irmãos? Que Jesus disse que as loucas ficaram de fora. E loucura é falta de prudência. Por isso que nós temos que aprender e se levar a sério. A sério, falta de prudência, é isto mesmo. Quem conhece um pouco da cultura sobre casamento e as loucas, como elas usavam as lâmpadas e as virgens, é bem diferente uma da outra. Diferente, está compreendendo? Então, quando termina a leitura do Salmo primeiro, você pode dizer amém. Pode? Por que não? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, e Deus está triste. Dá para você ler aí, Laércio, ou irmão Keilton, que encontrar primeiro lá no livro de Ezequiel 18:23. Irmão Laércio, ou irmão Ezequiel, deixa bem. Por isso que é uma escola, irmão, porque a gente preocupa com prudência. Tem o livro do profeta Ezequiel. Encontrou, irmão G? Como está escrito? Deixa as irmãs procurar para ele. Pode ler. 18:23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Como é que o Salmo 91 diz que os que perecem você vai bater palmas e dizer amém? Não é uma falta de prudência e um perigo muito grande espiritual? Sim, sem dúvida, porque Deus não diz amém à morte do ímpio. Deus não diz amém à perda do ímpio. O ímpio perece, Deus fica triste. E amém quer dizer assim seja, quer dizer que o erro continua morrendo mais ainda.
vamos dizer, louvado seja o ímpio. E aqueles pregadores que sobem no altar e dizem que não tem paciência com a alma. Aí ele está falando que ele não tem salvação. Compreendeu? Quando a pessoa fala que não tem paciência, ela mesmo está falando dela mesma, porque ela não tem. Já leram isso? Interessante, Laís, não é bom você entender? Vê se eu encontro esse versículo aqui que nós estamos comentando. Jesus teve paciência com nós, e aí a gente não quer ter paciência com o outro. Quem não é longânimo não é discípulo de Cristo, é discípulo de si mesmo. Vamos ver isso aqui no Em cima do altar, sabe? no Evangelho de Lucas. Ora pela pessoa, ela manifesta. Aí ela falou, fica com o seu diabo, que eu não tenho paciência com você. Eu falei, essa mulher é mais perturbada, Deus me perdoe, mas para mim ela é perturbada para pegar. Porque se ela não tem paciência com uma alma, ela é serva de Deus, né? Então me desculpa. Quando se diz a palavra, para não dar escândalo em coisa alguma, a primeira frase é a muita paciência. Pois eu vou até mostrar para os irmãos que nós estamos comentando sobre isso. É aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, 19. O irmão Edivaldo, né? Cláudio, encontrar para nós. Na vossa paciência, 21, o quê? Verso 19 do Evangelho de Lucas. Lucas 21, 19. Na vossa paciência, construí a vossa alma. Quando a pessoa diz que não tem paciência, ela está dizendo que ela está no cerrado. Será que estou preparado? Será que a igreja está preparada? Será que estou preparado? Então, a Bíblia diz que ela está assim, sem noção do que está falando e sem noção do que quer dizer aceitar Jesus. Então, por isso que temos que aprender, porque uma das maneiras de não cometer escândalo no nosso ministério pessoal, individual, é ter paciência. Quer ver isso aqui, olha, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Segundo Espírito de Paulo aos Coríntios. Por isso que é bom a gente examinar a palavra, e Jesus disse, bem-aventurados que lê a palavra e os guardam. E os guardam, não é isso? 2 Coríntios, capítulo 1, 1 e 2. Nós vemos na nossa paciência conservareis as vossas almas. O contrário aí, está para ler, não? 2 Coríntios 1, versículo 2. 1 e 2. 2 Coríntios. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. Quando eu li as epístolas de Paulo. O 1 e o 2, que é para ler, né? Isso, pode ler. Paulo, apóstolo de Jesus. Isso. Pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda Você está lendo primeiro ou segundo? Segundo. Segundo, isso, capítulo 6, né? Eu estou lendo o primeiro. É o 6, versículo 1. Ah, tá. Desculpa, gente. Agora sim, vai ser. Capítulo 6, versículo 1. E Isso. nós, cooperando também com ele, os exortamos a que não sabeis a graça. Recebais a graça de Deus em vão. Em vão, vírgula. Olhe bem. Porque diz, ouviste em tempo aceitável e sorrível no dia da salvação. Eis que aqui agora o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Isso, agora o 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado.
aflições, na necessidade da angústia. Olha aí, os princípios de um cristão prudente. É obra do Espírito Santo. É Ele que faz isso em nós, não é criado por nós. É o Espírito Santo de salvação, que trouxe salvação em Cristo. Cristo nos trouxe salvação, veio o testemunho do Espírito Santo e dessas recomendações. Na muita paciência. Compreenderam? Porque a muita paciência, quanto mais você tem mais paciência, mais experiente você vai ficando. É por isso a paciência. Sem paciência tem fé, mas não tem a essência dela. Fé para prazer escuro, até para falar da palavra, fé para louvar, mas segundo a própria declaração da Bíblia, não tem o testemunho do fruto do Espírito, nas angústias e nas aflições, nas angústias, nas muitas, não é pouca. Aqui tem uma listagem, não vou ler porque nós vamos entrar lá no assunto, uma listagem longa que Paulo diz assim, ó, na sequência, como nada tendo e possuindo tudo, como pobre, mas enriquecendo a mente. Qual foi o homem mais pobre da Bíblia? Toda a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, qual o homem mais pobre humanamente falando que homem está registrado na Bíblia? Jesus. Já tivemos esse comentário. O homem mais, sabia, meu Pedrinho? Ele não tinha nem um jumentinho para entrar em Jerusalém, precisou pedir emprestado. Ele não tinha uma roça para fazer uma colheita. Naquela época, até a cultura. Nós estamos falando humanamente. Lá em Jerusalém existe uma cultura no hebraico que você, se estiver com fome, você pode entrar em qualquer lavoura, comer à vontade e ir embora. Não, isso não é roubo, não é desfalco nenhum, é lei. Está em Deuteronômio 24, né? Então, não é pecado, não é nada, é liberado, sabia? É liberado. Se você só não pode levar, levar para casa não pode, né? Mas levar na barriga pode levar quando quiser. Tem, né? E lá no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Cristo usou esta cultura. Ele ia com os discípulos, sentiu fome. Para onde eles foram? Nossa, que onde tinha alimentos, comeram com os 12 e ninguém censurou nada, porque é lei. Interessante, não é, Laércio? Sabia que é assim? Já tinha, já? Isso. Então, mas por que Jesus precisou entrar na roça de outra pessoa? Ele não tinha roça. É o Deus Criador sujeito até a criatura. Olha a humildade de Jesus. Quando chegou o momento de dar comida para mais de 20 mil pessoas, que era uma mulher, estou contando mulher e criança, ele tomou emprestado de quem? De lá um menino, um rapaz, de lá um rapazinho ou um menino, um rapaz, ele tomou emprestado o que dele? Peixe e pão, emprestado. Mas hoje você entrar na roça e pegar o que não é seu, eles mandam prender você. Mas na lei, mas aí eu estou falando, irmão, olha, é a lei hebraica, não é a lei brasileira. É, a lei brasileira é só Deus. Não, é a lei hebraica, isso é liberado. Na minha casa, meu pai seguia essa cultura aqui. Podia cooperar à vontade. Se levasse também na vontade, até hoje o pessoal, nós entramos na nossa cidade. Nós se espalhamos de nós, e até hoje, e há muito legal, é manga, é tudo,
nós estamos falando que Jesus, tudo que ele precisou, ele tomou tudo emprestado. Tudo. Lá, foi a Páscoa, tomou lá a casa emprestada lá, o cenáculo lá, no Milagre, tomou emprestado no Pereira. Chegou o momento da crucificação, não tinha cruz para ele. Tinha? Não. Era feito por Barrabás. Tomou também emprestado a cruz mais pequena, mais maior, para não de braço mais pequeno, que era Jesus. Então, rasgou o peito até chegar às mãos dos cravos. Justamente. No momento de sepultamento, também não tinha sepultura, não tinha comprado uma posse, não tinha nada. Aí aparece lá um homem rico, né? Os irmãos conhecem essa história. Falou com Pilatos e José de Arimateia cedeu para ele sepultura, lugar ficha. Tudo que ele usou foi só que ele devolveu com triplicação, multiplicação. Pegou 2 pães e 3 peixes e aí foi aquele multidão de comida. Maravilha! Bom, eu estou querido porque hoje a gente sabe coisas sérias, quase todos. Não é todo ministério não, mas a coisa está feia por aí está fora, hein? Referente de dinheiro. Você já viu minhas coisas, a gente vê, não vê? Coisa está totalmente contra a natureza de Jesus. Está totalmente em extrema corrupção que a Bíblia diz. Não estou falando do mundo pagão, estou falando de um certo de pessoas cristãs, crentes. E por trás disso é mais excesso de bens. Perigoso. E muito. A Bíblia diz que os tais, não. A Bíblia diz que os tais não herdarão. A situação é grave. E muito grave. Então, aprendemos aí que quem não tem paciência, ela está falando que ela não tem. Porque paciência é fruto do Espírito. Compreendeu? E o fruto do Espírito vem de graça para nos preparar, para que sejamos parecidos com Cristo em temperamento. Só que há uma necessidade, uma coisa, observação. Se a pessoa tem muitas riquezas, é necessário que ela considere como se não tivesse nada. Quem mora para outra, a riqueza desaparecerá. Se ela tiver com o coração fixado lá, ela também vai junto, na derrota. Agora, se ela estiver com o coração lá na glória, as riquezas passam, mas a perseverança continua. Por isso que é bom nós ter a aula bíblica, comentários, funciona bem. Ouvir também. Como a minha esposa citou aí, a terceira pessoa falando, eu não tenho paciência, mas é aí que o senhor sua doença é sua coisa. E compreenderam? Então, são pessoas que estão entregando ela mesmo, como disse Salomão, para os que observam, está dizendo para todos que é boa e louca. Terrível a situação. Aqui a palavra diz assim, olha, há pecado por comissão. Faz o que não deve. Tiago fala em omissão pela concupiscência, desejo. Há pecado por omissão. O que é pecado por omissão? Você sabe fazer o bem e não faz. Hã? Mas tem que corrigir. Porque quando você sabe fazer o bem e não faz, é o que está lá no capítulo 12 de Lucas. Minha alma come, bebe, fome, tem muitos tempos para bens. Aí lá na meia-noite, o Senhor disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens para quem é? Por isso que os loucos ficam de fora, é por isso. Ele cometeu pecado, que tipo de pecado ele cometia? Pecado por omissão.
Tiago 4,19. Quem sabe fazer o bem e não faz, como se chama esse pecado? A pessoa está com fome e pede comida. Você vai mandar ela amanhã? Tudo que você pode fazer hoje, que você deixa para amanhã, é. Deus nos capacita para fazer hoje. É Ele, não é Ele que nos capacita. Se nós rejeitar, nós estamos recebendo a graça de Deus em. Deus, a missão é esse. Obrigação, Bíblia. Caso contrário, seremos como servo inútil. Lucas 17:10. O servo que soube fazer e não fez, foi reprovado. No que não soube fazer bem direito, mas isso soube para fazer mesmo, fazendo sem saber direito, foi instruído, foi ensinado, foi aprovado por Deus, né? Pecado dentro de nós, existe ou não? Por quê? Então, e às vezes em palavras também. Vem de dentro. Vem de dentro. Está em Mateus 19, né? Esse 15:19 fala que o coração procede dos males, muitos tipos de males. Por que esse pecado está dentro de nós? Porque veio de herança de Adão, lá no sangue. Por isso, compreenderam? A gente aceita Cristo, todos os pecados foram perdoados, esse também foi perdoado, mas essa sequela só sairá no momento em que esse corpo perder essa fraqueza e receber um corpo vigoroso, um corpo de vigor. Aí o pecado, esse pecado que está dentro de nós, ele será eliminado somente na época da transformação do corpo. E aleluia. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 15. Vamos para lá. Palavra de Deus. Versículo 58, 51, 52 fala dessa questão que está no pecado. 50. Diante, 50 e 52. Aqui todo esse texto fala a palavra de Deus. Aqui, olha. Em contrário, o clássico ler para nós é o 50, 51, 52, 53. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção que dá a incorrupção. Eis aqui contigo um ministério da verdade, nem todos normalmente, mas todos seremos transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos. Isso. Até 52. Vamos ler 52, né? É o 52. Vai para o 50, vamos para o 50. Uma vez fechar de olhos, todos serão transformados. 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso. E que é mortal se revista da imoralidade. Imortalidade, né? Da imortalidade. Veja bem, é a esperança do cristão, recebe a palavra, depois ele passa a ter uma consciência, um exame de consciência, e ele sabe que não pode ficar massacrando as pessoas, pisando nas pessoas, usando palavras arrogantes. Parece que ele é mais santarrão e o outro está no zero. Enquanto um pastor rejeita uma alma que vai lá na frente aceitar Jesus, ele fala que tem nojo do cheiro da alma que veio lá da rua. Ele pode ser pastor? Não pode. Já preguei numa igreja que a alma foi lá na frente e ele falou que tinha nojo do cheiro da alma que veio lá da rua. Que era um mendigo. Se eu tenho nojo daquela alma lá, então eu tenho
repetiu, se revestir da incorruptibilidade, isto é, mortal, revestir da imortalidade. Então, cumprir-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na cruz. Aí, quando a pessoa morre, a morte tira a foto. A morte pisca a foto do pecado. Está compreendendo? Quando uma pessoa morre, ali é a foto do pecado, do que aconteceu. E esse corpo mortal, ele está sempre. Por isso que a palavra está referindo a Cristo. Porque o pecado está dentro de nós. Porque tudo a gente sente incomodado. O frio nos incomoda, o calor, a fome, a canseira, uma enfermidade no dedinho. Como o dedinho faz falta, né? Quando o dedo começa a ser doer muito, pega a unha do dedo para você ver como sente. Como os pais falam que o dedinho, né, parece não ser tanto assim. Tudo nos incomoda. Por quê? Porque o pecado, esse pecado não sai agora. Como o irmão meu, a carne e o Senhor dará uma luz de Deus, que esse corpo dessa maneira, ele herdará também. Ainda essa semana nós estávamos comentando que um dos maiores testemunhos do arrebatamento é a roupa dos crentes, dos salvos que vão ficar na terra, né? No momento, eles receberão vestes brancas, tirará qualquer tipo de veste que eles estiverem usando, vestirão todos com vestes brancas, e essas vestes aí ficam caídas no chão da terra. Eles foram embora. Cadê o testemunho? Lembra quando Elias foi embora? O que ficou de Elias? A capa. Justamente. Quando você viu a capa de Elias, e era a capa que ele usava nos seus trabalhos, né? Chamada de veste santa, mas nem por isso ela serviu para levar junto com ele. Ela ficou não somente como herança para Eliseu, mas é uma parte demonstrativa e é o testemunho que aceitam a Cristo com verdade. Eu conheci um presbítero, ele faleceu, no dormir dele, né? Quando ele faleceu, morreu só de bermuda. Aí depois lá no velório, colocaram terno nele. Aí eu queria saber como que é essa pessoa perde essa. Na ressurreição, o terno desaparece e aparece a veste branca. Geralmente as pessoas que são sepultadas são vestidas com vestidos novos, vestidos bonitos. Só que é para esta cultura desta natureza. Na ressurreição, ele não ressuscitará de terno, ele ressuscitará vestido com. Já leram isso? Não. Então vamos ver aqui essa resposta. Ele ressuscitará, mas não com aquele terno, ele vai ressuscitará com aquela veste branca. Vamos ver isso aí, faz uns tempinhos, aqui no Apocalipse, capítulo 19, versículos 8 e 9. Irmão mesmo, se quiser, pode ler. Apocalipse, lá no 19, versículo 8 e 9. Encontrou, irmão Cláudio? Pode ler. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o filho são a justiça do sangue. E disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quem vai sepultado com terra, ressuscitará com. Ei, maravilha! Só glória! Aí, se quiser bater palma, até pode, né? Maravilha! Glória! Esta
Deus trabalha, ele não foge da posição, ele não é aquela posição, não. Fixação no trabalho. Na ressurreição, todos ressuscitarão do mesma altura. E todos ressuscitarão com a mesma cor. E com a mesma grossura e estrutura também. Todos. Ou seja, não haverá um mais pequeno, outro mais branco, mais maior, mais grande, mais alto. Haverá todos. Tirando um pouco, irmão, é que a maioria dos pregadores pregam ali, se a gente está sujo, que a gente se suja mais. Se está limpo e se limpa mais. Essa palavra não é certa. Se você está sujo, você vai se sujar mais, tem que se limpar mais. Mas tem pessoas que essa palavra é assim, tem pessoas, nós estamos aqui falando do pecado. Tem pessoas que ela tem o pecado consumado, ela está suja e vai sujando. Porque o que é pecado consumado? Então, mas aí eles pregam que, se, por exemplo, eu estou no pecado, aí em vez de eu me limpar mais, eles falam assim, tudo você está sujo, então se suje mais. Não, mas é porque aqui, nosso estudo bíblico tem uma maneira de você explicar chamada etimologia, que é o dever de todo pregador usar a palavra etimológica. É o sentido de você captar a qualidade que a pessoa possui e continua possuindo. É isso que quer dizer, talvez o pregador não explicou bem. É assim, Paulo estava referindo isso, que nos últimos dias existiam pessoas portadoras de pecado consumado. Pecado, o que é consumado? Fazer. E o que é consumando? Continuar fazendo. Jesus consumou a salvação lá na cruz, não consumou? Ele continua salvando? Porque a salvação é consumada. É isso que quer dizer. É o que diz, quem surge mais aqueles que não querem se arrepender do pecado consumado. Não, continua consumando o pecado, continua fazendo o pecado, continua alimentando o pecado. É isso que significa. Aí Jesus está falando, o meio termo não. Quem é sujo, se quiser, porque ali no versículo isolado ele não dá todo o resultado do versículo, não é? Quem está sujo, contexto bíblico, se não se arrepender, continua sujando mais. Entendeu? O pecado consumado está aqui no estado, se isso não chega de Bahia, dá um tempinho, nós estamos quase terminando, lá em 10 de Hebreus, versículo 26. Hebreus. Versículo 26, nas listas aos Hebreus. Controle? Pode. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não tem lugar para o sangue de Cristo. O que é pecado voluntário? É isso do Apocalipse 32, que é citou, que quem é sujo se suje mais. Pecado voluntário é aquele pecado que você pega porque gosta de pecar. Gosta de pecar. É a mesma coisa. Uma pessoa, ela, principalmente ela que festa na igreja, ela se torna voluntária. Ela gosta de ser voluntária. É tudo aquilo que você gosta de fazer, por prazer próprio. Agora, pecar voluntariamente é a pessoa que peca e gosta de pecar. Porque se pecar voluntariamente, depois de ter conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, porque não tem lugar para o sangue de Cristo. João expressa que só há lugar para o sangue de Cristo quando a pessoa confessa os pecados.
perdoar, compromisso com juramento. Então é perdoado mesmo. A palavra que é na promessa feita a Abraão, Deus, com Abraão, a Davi, assim por diante, a nós, Deus, ele tem um juramento de nos perdoar quando nós nos arrependemos. Igual assim, se arrepender, o pecado é voluntário. E Deus não perdoa, e quando não perdoa, também não ação. Já leu isso? Aqui o irmão diz, né, nessa matéria que fala de João, capítulo 2, primeira epístola de João. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Irmão Laércio pode ler se quiser. Primeira epístola de João, capítulo 2, 1 e 2. Encontrou? Lá no livro de Pedro, próximo Apocalipse. Pode ler. Esse primeiro e dois da epístola de João. Mas, filho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alegre, peça também vim Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. que se arrepende. Porque se porventura o crente ele não tem vontade de pecar, porque não tem, porque o Espírito Santo ele vem minando essa vontade, mas o homem velho que está ainda dentro de nós continua cozinhando. Mas se porventura alguém pecar, recorramos a quem? A Jesus como o. Por que temos que recorrer como advogado e a palavra diz que ele nos pregou? Porque nós não estamos debaixo da lei. Se estiver debaixo da lei, tinha que recorrer o quê? Nada. Era sofrer a pena de morte, como pecado e pronto. Agora na graça a gente não tem vontade de pecar, mas a gente é humano. Tem pai. Se porventura pecar, temos o que? Um juízo. Você já ouviu alguém falar assim, ó? Deus manda te dizer que é outro dia de chance. É mentira. Deus manda te dizer que Ele está dando a última chance hoje. É mentira. A Bíblia, claro que a nossa Bíblia é a. Eu já ouvi isso, não sei se você já ouviu. Agora isso é mentira plena. Porque nós estamos debaixo do que, irmãos? E a graça ela é alicerçada por um caráter de Deus chamado longanimidade. O ser humano está debaixo, todo ser humano que se arrepende, hoje ou amanhã ou qualquer dia, Deus perdoa porque está debaixo da longanimidade. A Bíblia fala disso, Pedro fala, os frutos do Espírito fala que Deus é longânimo, Pedro diz que Deus é longânimo, segundo Pedro 3, primeiro na sequência. Então é tanta coisa, tanta mentira, que só descobre que é mentira quem está na defesa da fé, usando a Bíblia, a palavra de Deus. Deus não jamais, o povo está debaixo da longanimidade de Deus. E a última hora lá na cruz, o homem se arrependeu ou não? Se arrependeu. Não sei se alguém já tinha dito para ele que era a última chance há uns dias atrás. Uma época me deram 7 dias para morrer. E a pessoa foi a orar por mim, eu nasci dela com a mão na cabeça.
compreenderam como as mentiras eram sendo. E tem pessoas que, é mesmo, agora sim. Irmãos, nós somos observadores e não juízes. Tiago 4:11. Somos observadores e não juízes. Justamente. Então, aqui essa palavra, vamos, entendeu? Eu não consigo terminar mais. Nós vamos terminar na segunda. É profeta vingativo. Vingativo e sensacionalista, tem vários tipos. É liberalista, sensacionalismo e outras coisas mais. Se você não usar a Bíblia como sua defesa, o que vai acontecer? O misticismo vai crescendo cada vez mais. A pessoa está profetizando, você está confirmando aqui na Bíblia. Cada versículo que é lido tem o direito de expressar. É uma realidade. Vocês querem ver uma coisa? Aí nós já estamos aí. Abra a sua Bíblia rapidinho no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 5. Quem encontrar primeiro pode ler. É a defesa. Na primeira vez que alguém para que você vai morrer, uma vez ele foi pregar lá numa igreja, lá na Zona Sul. Só que o banheiro era fora. Ele entrou e o rapaz que estava o bombeiro que estava abrindo tudo. Aí ele falou assim: tem alguém lá fora que não vai chegar no final do ano. Vai morrer. Era eu. Aí quando ele entrou, ele não sabia, porque o banheiro era Já passou. e ele veio pegar esses tipos de revelação. É tanto que o irmão que trouxe nós de carro comentou, falou: irmão, você não sabe, você estava lá fora, sua esposa e o homem que ele foi lá e falou isso. E ele não viu, só que eles têm debater sobre essas falsas revelações. Porém, parece que o filho da igreja, que é um negócio de revelar. Aí eu falei assim: sabe quem vai morrer? É eu e você e toda a igreja, se Jesus não vir antes. Todo mundo vai morrer. Quando não vai ver. Se Jesus. Lê o versículo que eu vou ofertar. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Falar que a última chance é juízo ou não é? É declarar juízo ou não é? É julgamento ou não é? E é um julgamento mentiroso. Pronto. Tem que ter defesa da fé, irmãos. A gente fica aí também com as outras, batendo palmas por nada. Nada julgueis antes, até o Senhor venha. É a nossa nada de defesa. Deus continua nos abençoando, depois continuaremos mais ainda. Tá bom? Aí o outro lá, eu estava no banheiro, assim, eu não estava lá, mas quem não passou, não deu. Meu sogro também recebeu essa daí. Meu sogro ele foi passar no México, aí o médico falou assim: não, você vai viver só um mês. Meu sogro viveu 30 e poucos anos. Aí vamos dizer que seja uma falha da medicina, mas nós já estamos referindo revelações supostas, que não é de Deus, é falso. Mas tem muitos falando assim: aceitar Jesus vai morrer. Todo mundo vai morrer, gente. Morrer com a situação suja. Vai morrer nunca com a situação suja. Era muito. Vamos apresentar as ofertas a Deus. Senhor Deus, Pai poderoso, receba ofertas, Senhor, dos céus, que o Senhor tem preparado, Senhor, na virtude da tua palavra, em nome de Cristo Jesus, teu amado. Amém. E graças a Deus. Passa aqui, para os envelopes, se alguém quiser pegar, ele, a oferta.
para prevenir os você está achando assim? Não parece não. Não faça isso que eu vou no chão. Já vamos agradecer a Deus por esse trabalho que Ele nos deu nesta noite. É bom estudar ou não precisa, Laís? Você vai usar o que para a sua defesa da fé? Senão você fica o crente, possuindo uma fé sem essência, fé sem especialidade. É uma realidade nisso, está cheio, irmãos. É cada coisa terrível que aparece. E a Bíblia diz que eu distorce a palavra, distorce para a sua própria perdição. E não tem perdição. Na outra segunda de Deus, vamos continuar com essa mesma matéria, tá bom? Sobre pecado, sobre definição, sobre defesa da fé, que não há assim na Bíblia. Nossa fé tem que ser defendida, e esse aqui é a defesa da nossa fé. Existe a fé espírita, a fé pagã é a fé que crê em objetos. E existe a fé salvífica, que é a fé que crê naquilo que não está vendo. Biblicamente, isso aí foi originado pelo Império Romano, também pelo Espiritismo, aquela bênção de fora para dentro. As bênçãos espirituais aí materialização de dentro para fora, não de fora para dentro. Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho que o Senhor nos deu nesta noite maravilhosa, a palavra de Deus. Vamos aprendendo e sentindo o efeito de centro de loucura, não é? Vamos agradecer a Ele, vamos apresentar as autoridades do nosso país e outros também, a nação de Israel e outros também, enfim, a nossa família de cada um. Que o Senhor da glória, estamos aqui te agradecendo, mencionado, Senhor, aquilo que já foi dito nesta noite, final de mais noites também, meu Deus, que a tua boa palavra, ela venha, Senhor da glória, nos segurar, nos manter constantemente, meu Deus, no efeito da tua graça santa e poderosa, e permanece, ó Deus, em Cristo Jesus, que é o teu Filho, louvado e glorificado, és o nome do Senhor, e permanece, ó Deus, para sempre, louvado e glorificado, és o teu nome santo e glorioso, e permanece, ó grande Deus, para sempre, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. Amém? E graças a Deus. Vamos despedir com a paz de Cristo, mas tomar cuidado com. Se passar de hoje, você está condenado. Não, nada juiz antes. Até o Senhor. Além de mentira forte, terrível. Paz do Senhor Jesus. Diga amém. Jesus. Vem novamente, nosso amigo Jair. Venha do segunda. Outro dia também. Aqui tem que conversar. Tem que vir toda essa noite, né? Venha para. Mas sempre tem a palavra de Deus.